Ela é doutora em filosofia, psicanalista e escritora. Cote, e pitiquinha do papai. Júlia Miara. Fala aí, Júlia, beleza? Oi, pai, tudo bem? É Oi, pessoal. Oi, pai. Bom ter você aqui, minha filha, um orgulho, um prazer ter você aqui. Prazer estar aqui, pai. Legal. Então, Ju, eu quero falar, saber um pouquinho da sua trajetória, né? Aliás, eu estou doido para mostrar o livro da minha filha. Olha aqui, Júlia Miara, Deusas, Bruxas e Feiticeiras, histórias de quando Deus era mulher. Acho que é a primeira vez que se fala dessa forma, não é não? Olha, não diria que é a primeira vez que se fala dessa forma, mas certamente é um impacto na cultura, no pensamento, no psiquismo que está voltando à tona com a capilarização das pautas feministas e com a consciência de gênero e esse tipo de coisa. Então, não é a primeira vez, mas faz parte de um movimento de ressurgimento da ideia da necessidade de representação de corpos femininos dentro da dimensão do sagrado, da cultura, da literatura, da mitologia, do pensamento. O tema do livro, né, e o título, Deusas, Bruxas e Feiticeiras, é um título que eu escolhi porque justamente a figura da bruxa, da feiticeira, foram figuras que ao longo da história, pelo menos da civilização ocidental, elas foram associadas de certa forma ao mal, percebe? Então a gente tem um esforço de resgatar uma virtude, né, dessas figuras, e ao mesmo tempo o que eu faço no livro é contar um pouco o paradigma histórico. O livro começa lá na pré-história, então eu falo de matriarcado pré-histórico, matrística, matrifocalidade. Eu vou passando pela história do matriarcado, chego na história das civilizações patriarcais, converso um pouco, mostro um pouco e conto histórias, conto mitologias sobre as deusas e os deuses e os seus amores e as suas desavenças e momentos na literatura e na narrativa sagrada em que foram associados ao bem e ao mal, e faço uma análise tanto social quanto psicológica também, de certa forma, do impacto dessas narrativas nas sociedades humanas e também no psiquismo, né? Nas nossas almas. É forte isso, né? Quando Deus era mulher. Mas quando a gente fala em Deus, a gente herdou uma imagem de Deus. Uma imagem que é construída culturalmente, socialmente, pelas nossas matrizes religiosas monoteístas, enfim. Quando a gente pensa em Deus, normalmente, nem sempre, mas o Deus do Ocidente, pelo menos, ele é um grande senhor, mais ou menos maduro, às vezes barbado, com seus cabelos brancos, no céu ou num trono celestial, no alto de uma montanha. Essa imagem é uma iconografia que é possível ser rastreada. A gente olha para esse Deus, essa produção imagética de Deus, e você encontra na antiga Babilônia, você encontra na Suméria, você encontra na Acádia, você encontra na mitologia grega, Zeus, o grande senhor no alto do Olimpo, você encontra nas narrativas bíblicas, na Bíblia hebraica, na Bíblia cristã, no Alcorão. Então é uma produção de uma imagem do que é a autoridade máxima, criadora do céu e da terra, o eterno, aquilo tudo, né? Sim. Só que o meu ponto é esse, né? Não é que essa imagem de Deus não é válida e não seja linda e não tenha também as suas virtudes e as suas potências. Não é isso. Mas ela não precisa ser a única. Então, quando eu digo histórias de quando Deus era mulher, é na tentativa não só de resgatar uma história excluída, silenciada das mulheres, mas uma representação dessas mulheres no espaço de divindade. Então, eu vou resgatar histórias da antiguidade onde Deus era mulher, e onde a senhora, a grande senhora, era a rainha do céu e da terra, era a prata da noite, era a lua do céu, né? Era a senhora de todas as coisas, rainha de todos os mundos. Essas imagens de Deus mulher existem, assim como existem narrativas sagradas e mitológicas de um casal divino que governam juntos o cosmos. Assim como existe, por outro lado, também ideias de seres que são ao mesmo tempo homem e mulher, que a divindade não tem gênero, a divindade circula de gênero, né? Tem um momento, por exemplo, na narrativa da Bíblia hebraica, do Gênesis, que bem no comecinho do Gênesis, que o texto bíblico, isso é o texto bíblico, tá? Eu não estou inventando. O texto bíblico diz assim, então Yahvé Elohim, né? Então Deus criou o homem e a mulher com a sua imagem e semelhança, com a sua imagem e semelhança ele os criou, né? E aí diz assim, nós o criamos com a nossa imagem, com a nossa semelhança. Como se fosse Deus falando em primeira pessoa no texto bíblico. Deus se refere a si mesmo no coletivo,
como nós. Depois, posteriormente, a tradição cristã vai ler nisso uma antecipação do mistério da Santíssima Trindade, enfim, tem toda uma discussão sobre isso. Mas Deus se refere a si mesmo como nós, como mais de um, o que já dá uma questão teológica complicada, que é a do monoteísmo, por exemplo, e ele cria homem e mulher à sua imagem, com a sua semelhança. Né? Os rabinos da antiguidade olharam para isso é uma interpretação talmúdica, não é uma interpretação contemporânea feminista, é uma interpretação talmúdica, né? Que Deus, então, se cria um homem e uma mulher à sua imagem, com a sua semelhança, e se refere a ele mesmo como nós, como um coletivo, ainda que seja uno e múltiplo ao mesmo tempo, Deus seria homem e mulher. Bacana. Então a ideia é explorar um pouco essas múltiplas representações do divino e das narrativas sagradas e das mitologias, com um foco nas mulheres, né? Qual é a editora? Editora Planeta, maravilhosa. Assim, o trabalho com a Editora Planeta foi absolutamente incrível. Quanto toda tempo a equipe. Você levou? Levei 2 anos para escrever, 2 anos. mas essa pesquisa tem mais de 10 anos. Uau! Então você colocou aqui nessas páginas, Essas 207, se eu não me engano. 207 páginas, Isso. uma pesquisa de 10 anos. Por que você escolheu filosofia? A escolha pela filosofia, ela veio por um sentimento, por um lado, de um certo desajuste, né? O que eu faço? Quem eu sou? O que eu vou ser? Então tem esse sentimento de você estar sempre meio desajustado, ser sempre um pouco estrangeiro, nunca exatamente conformado e pertencente nos espaços que eu estava. E a filosofia, classicamente, é o lugar do questionamento, né? Então eu fui na filosofia um pouco nesse sentido de busca mesmo, de busca, de pesquisa, de autopesquisa e de pesquisa do mundo. Na filosofia, eu sinto que eu aprendi a pensar, né? E eu sinto que eu aprendi, claro que assim, pensar de maneira mais sofisticada. Sim. E eu sinto também que eu aprendi que a gente herda estruturas de pensamento que às vezes a gente não sabe que herda, mas herda. A gente pensa coisas que a gente acha que é a gente que está pensando, mas na verdade isso foi pensado por muito tempo e passado pra gente. E quando a gente entende de verdade isso, a gente desenvolve algo que eu acho que é fundamental, que é o pensamento crítico, né? O pensamento crítico. Você conseguir se criticar e criticar o mundo de maneira, né, razoável, assim, né? Então, a filosofia foi um pouco por esse lugar, fui me encantando, fui alargando espaços dentro de mim, é um pouco como eu sinto que foi a minha trajetória da filosofia, fui me encantando. No final da graduação, eu resolvi fazer uma especialização, né? A minha monografia foi em filosofia antiga. Eu resolvi estudar antiguidade, eu estudava Nietzsche, estudava Foucault, história da loucura, mas eu acabei, né, tendo um momento de encantamento pela antiguidade e fui estudar um texto de um retórico do século V, diante da Era Comum, diante de Cristo, um retórico chamado Górgias. E Górgias escreveu um texto chamado O Elogio de Helena, onde ele fala sobre a mítica Helena de Troia, que levou à Guerra de Troia, e aí isso é assunto para outro momento. Sim. Mas fui estudar Helena e fiquei muito curiosa, e aí eu brinco um pouco que Freud explica porque o nome da minha mãe é Helena, então eu fui estudar a mamãe, né? Eu fui pesquisar a mamãe, psicanaliticamente investigar a minha mãe, né? Então sempre brinco um pouco com isso. Fui estudar Helena e fiquei muito curiosa porque a história de Helena, da mítica Helena, ela é uma história que Helena ganha famas muito diferentes ao longo do tempo. Às vezes ela é uma deusa super incrível, poderosa, potente, autoridade política, rainha por direito próprio, herdeira do trono de Esparta, sabe? Ela é uma figura super cheia de vitalidade mesmo e respeito. Em outros momentos ela é completamente degradada na história da cultura grega, vai ser associada a Lilith, né, um demônio fêmea de longos cabelos, a coisa da femme fatale, né? Enfim, tem uma multiplicidade de famas sobre Helena, e o estudo na filosofia antiga que me levou para a mitologia, me levou à questão de gênero. Entendi. Por que essa mulher tem famas tão diferentes ao longo do tempo? A partir disso, tem um capítulo sobre Helena no Legal. livro, a partir disso eu fui investigar mulheres na mitologia. E, Júlia, como é que a editora Planeta chegou a você? Bom, depois da minha graduação eu fiz um mestrado em filosofia antiga, depois eu fiz um doutorado em filosofia antiga, eu trabalho com retórica, com mistérios, com... Você dá aula também na Casa do Saber, ou já deu aula? É isso que eu ia falar, trabalho com retórica, com mistérios, com narrativas sagradas, com psicanálise, com um monte de coisa. Cursos que você dá online, né? Então eu dou cursos tanto particulares no meu Instagram, na minha conta, eu dou aula na PUC Rio, de filosofia antiga,
e eu também dou aula na Casa do Saber. Entendi. Então a editora Planeta viu o meu trabalho pela Casa do Saber, pelas redes, começou a me procurar. Que legal. E aí a gente então eu recebi o convite do livro, que eu me sinto super honrada de poder compartilhar essa pesquisa. Legal. E eu espero que seja o primeiro de muitos. Esse livro, gente, ele foi pensado para ser super acessível. Ele não é uma pesquisa acadêmica muito técnica, ele é resultado de uma pesquisa acadêmica, mas ele foi pensado para ser um primeiro contato com essa pesquisa. Então você não precisa ser um estudioso erudito para entender o livro, entende? É um livro acessível. Ótimo. E a ideia é que ele seja uma porta de entrada para que eu possa, em algum momento, compartilhar esses 12 anos de pesquisa sobre história da mitologia, da filosofia e do pensamento. Já está nas livrarias, não está? O livro, ele tá no site da Amazon, ele também já está nas livrarias e vai ter o lançamento oficial no Rio de Janeiro, na Livraria da Travessa, no dia 25 de julho, que é uma quinta-feira, vai ser às 7h30 da noite. Livraria da Travessa de Botafogo. O livro já está disponível para o Brasil inteiro, mas quem estiver no Rio de Janeiro e quiser prestigiar esse evento, essa festa, que vai ser super gostosa, vou ficar muito feliz de vê-los lá. Você também tem uma formação psicanalítica, é isso? Isso. Conforme eu fui estudando a história do pensamento, a história das narrativas sagradas, a história das religiões comparadas, a história da mitologia, a gente olha por uma perspectiva simbólica, né, literária, cultural, social, política, sociológica, antropológica. E olhando de tantas perspectivas, é impossível ignorar o psiquismo humano operando nessa construção toda, né? E no impacto que essas obras têm no psiquismo humano. Então, já tem alguns anos, o meu interesse se voltou para a psicanálise justamente porque quando a gente fala de literatura, de mitologia, de pensamento, no fim das contas a gente está falando da alma humana, do psiquismo humano, né? Então, eu fui para a psicanálise para investigar esse lado também e entrei pelo Freud, pela abordagem freudiana clássica, né? Que é o pai de todos os psicanalistas, mas ao mesmo tempo, ao longo das minhas pesquisas, hoje em dia eu estou numa instituição junguiana, por exemplo, então estudo contos de fadas, os símbolos, os arquétipos, que é uma dimensão da pesquisa que super dialoga também com a minha pesquisa em mitologia. Então tenho trabalhado com uma dimensão além de freudiana e junguiana, e outras pesquisas paralelas. Tenho estudado neuropsicanálise, Mark Solms, Jacques Panksepp, enfim, Ferenczi. A minha abordagem é múltipla, né? Eu me considero uma analista, uma terapeuta, uma psicanalista multiteórica, né? Minha clínica está nesse lugar. Júlia Miara, prazer em receber e orgulho, né, ser seu pai. Pai. Parabéns, minha filha. Muito sucesso para você. Obrigada. Eu torço para que você tenha uma carreira, já está tendo, né? Graças a Deus. Uma carreira brilhante. Graças a Deusa também. É isso aí. Graças a Deusa também. É isso aí, é isso aí. Isso aí, gente. Então, vocês aí, podendo, quem está no Rio, querendo chegar lá no lançamento dia 25, na Travessa, a Júlia vai estar lá autografando. Eu estarei lá também, com certeza. Então tá bom. Prazer ter você aqui no nosso Talk Show da Gloss. Prazer. Obrigada, pessoal. Obrigada, Gloss. Obrigada, pai. Valeu, gente. Beijo. Até o próximo programa. Bye, bye.